Oi, meu nome é Ana Luísa e em parceria com a Australia Channel, esse é mais um capítulo do nosso projeto Austrália Sem Agência, onde você vai ficar sabendo de tudo para fazer o seu intercâmbio de forma muito mais assertiva. Então, se esse é o seu caso, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho e vem com a gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre casais que decidem fazer intercâmbio juntos e como que isso funciona, se dá certo, se não dá, quais as vantagens, desvantagens, mas eu decidi chamar esse capítulo de o que é bom e o que é complicado, porque fazer um intercâmbio em casal não é ruim, não é melhor nem pior que nenhum outro tipo de intercâmbio, mas ele pode ser muito bom ou muito complicado. Então eu quero começar falando um pouquinho das regras dos vistos de partner para vocês. Primeiro, a gente fala visto de partner, mas isso é uma nomenclatura meio errada, porque o correto é um visto de estudante, onde uma pessoa vai estudar e o outro é um dependente. Então vamos supor, eu e meu marido, quando eu vim aqui para a Austrália, eu era estudante e o meu marido era o meu dependente, e aí a gente chama ele assim, como quem não quer nada, de partner. Então, quando eu usar esse termo, visto de partner, saiba que são dois estudantes internacionais vindo para a Austrália, onde só um vai estudar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira regra que eu acho que vocês têm que saber é sobre tempo de união. Se vocês forem casados no papel, tá? Tendo uma certidão de casamento, esse documento, ele é soberano e aí você não precisa comprovar tempo mínimo de relacionamento. Então, normalmente, você vai ter a certidão de casamento e você vai subir ela na sua aplicação, você vai anexar a sua certidão de casamento na sua aplicação como comprovação de relacionamento. E aí, ele é mais do que suficiente para comprovar que vocês são um casal. Caso você não tenha certidão de casamento e só tenha uma certidão de uma união estável, ela também é suficiente, mas ela precisa de outros documentos para se fazer completa. E aí você precisa sim de um relacionamento de pelo menos um ano, tá? O que você pode usar como documentação suporte à sua união estável? Uma carta de fotos, então um documento em Word bem simples com fotos sua com a família do seu companheiro ou companheira, fotos que vocês viagens que fizeram juntos, enfim, provas que comprovem que vocês estão juntos há mais de um ano. Outra coisa que vocês podem usar é comprovação de conta bancária conjunta, ou então vocês podem usar contratos de aluguel, vamos supor que o lugar onde vocês moram está no nome do casal. Fora isso, por exemplo, se vocês moram juntos e um paga a conta de luz e o outro paga a conta de água e a conta vem no nome de cada um, vocês podem adicionar as últimas 12 contas de cada. Enfim, existem várias formas de você comprovar que você é um casal. Entretanto, algumas agências, e eu acho que a maioria delas, não aceitam aplicar visto de partner se você não tem um documento oficial, ou seja, a certidão de casamento ou a certidão de união estável, porque a falta do documento oficial pode fazer com que você tenha um visto negado, sim, que foi o meu caso. Não tem muita gente que sabe, mas quando eu vim para a Austrália pela primeira vez, eu vim com uma agência lá de São Paulo, e eu já morava com o meu marido, nós não éramos casados e nem tínhamos união estável. A gente decidiu vir para a Austrália num visto de partner, que na verdade foi recomendado pela agência que eu fui. A gente nem sabia que isso existia. E aí a única coisa que a gente tinha para comprovar que a gente era um casal era isso, era que a conta de luz chegava no meu nome, a conta de água chegava no nome dele. A gente mandou as últimas 12 contas e a imigração aprovou o meu visto, que era estudante, e negou a do meu marido, alegando que o fato da gente dividir a mesma casa não comprovava que nós éramos um casal, o que não está de todo errado. Mas o que a gente fez? Nesse caso específico, o meu marido, ao invés de casar, olha o golpe, resolveu aplicar um próprio visto de estudante e saiu em 20 dias. E aí nós dois viemos juntos para a Austrália, cada um no seu visto de estudante. Chegando aqui,
com menos de 2 meses de Austrália a gente se casou e na renovação a gente já renovou como partner e a gente não teve problema nenhum. Então, para evitar qualquer tipo de problema, de atraso nos seus planos, o ideal é que você tenha um documento oficial de união, tá? E isso não importa para casais homossexuais ou heterossexuais. O documento oficial é importante no mesmo nível. Tirando essa regra, mais uma regra que a gente pode falar do visto de partner são as cartas. Quando você decide fazer um intercâmbio, um dos documentos obrigatórios é uma carta chamada GTE, que é a carta onde você vai contar para a imigração o porquê você quer fazer o seu intercâmbio, e é através dessa carta, ou pelo menos uma parte, né, da decisão da imigração vai vir dessa carta, entendendo se você é um estudante genuíno ou não, tá? Como que você vai comprovar que você é um estudante genuíno? Você pode ter uma lista de coisas, mas o mais importante num visto de partner é que vocês se citem. O estudante vai citar que está trazendo um companheiro ou uma companheira para o intercâmbio como dependente, e o próprio dependente vai escrever uma carta para a imigração explicando o porquê que é tão importante estar junto com o estudante numa hora dessa. A função da GTE de um partner é explicar qual é o apoio que você vai dar, seja ele emocional, talvez financeiro, lembrando que não é o ideal falar de trabalho na Austrália, tá? Nessas cartas. E sim, o apoio financeiro que você pode dar é o dinheiro que você vai realmente levar do país onde você estiver. Eu acho que essas são as principais regras do visto de partner, mas o que eu vou falar agora, aí sim a gente vai entrar na brincadeira do o lado bom e o lado complicado de vir fazer o intercâmbio em casal. Tudo baseado na minha própria experiência e na experiência de pessoas que eu venho atendendo desde quando eu cheguei aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho que é o lado bom é o apoio emocional. É claro que se você tiver um relacionamento bom. Eu acho que se você vem para a Austrália vivendo um sonho em conjunto, quando o intercâmbio é um sonho do casal, ele vai ser um sonho mesmo realizado, porque você fazer um intercâmbio com uma pessoa que você confia e uma pessoa que você ama faz muita diferença, principalmente emocionalmente. Você se sente menos sozinho, você sabe que você tem uma pessoa que você pode confiar cegamente. É diferente de quando você chega sozinho, principalmente muito jovem, e não conhece ninguém, não sabe, não consegue confiar em ninguém. Então, vir em casal pode se tornar, sim, uma grande facilidade para você. Entretanto, se a sua relação não é muito saudável, ou se é o sonho só de uma das pessoas do casal e a outra pessoa não está tão decidida assim, também pode se tornar um pesadelo. Então, converse muito com o seu parceiro ou a sua parceira antes de tomar essa decisão, porque pode ser um grande sonho realizado ou então um pesadelo, e eu já vi alguns casais, inclusive, virem juntos e voltarem separados, porque o intercâmbio não é para todo mundo. Vamos ver agora um caso de um casal que deu muito certo, que conseguiu transformar o intercâmbio numa das experiências mais positivas e que agora estão até formando uma família. Vou falar tudo. Oi, tudo bem? Meu nome é Fran. Eu sou o Matheus. E a gente vai contar um pouquinho sobre como é fazer o intercâmbio casados. A gente, diferente da maioria dos casais que a gente conheceu aqui na Austrália, a gente já veio casado. Tipo, eu acho que isso é uma diferença porque a gente já tinha uma vida de casados no Brasil, a gente já tinha a nossa casa, diferente da maioria dos casais que a gente conheceu aqui, a gente já... O pessoal veio como namorado, e aí se juntou a casa aqui, ou então se conheceu aqui, formou um casal aqui, mas a gente já tinha essa relação. Então isso foi um diferencial, acho, em relação à maioria dos casais que a gente conhece aqui na Austrália. Uma coisa que, tipo, eu sempre tive vontade de fazer esse intercâmbio desde cedo, sempre achei bacana a ideia. E aí a vida foi passando, o tempo foi levando para outros caminhos, fui trabalhando, estava numa empresa bem, a Fran entrou numa empresa e começou a trabalhar bem também. Então, a gente, graduação, pós-graduação, e no fim a gente foi postergando, aí chegou um momento que, ó, vamos ou não vamos? Vai ou racha. Aí a Fran sempre foi uma pessoa mais, tipo, eu sempre fui muito cauteloso, a Fran foi mais, vamos, então vamos. E aí foi que a gente apareceu aqui. Eu acho que em relação ao casado, de vir casado,
o bom, assim, o suporte que a gente tem um do outro. Emocionalmente, é muito bom. A gente tem, às vezes, nem sempre os dois estão bem. Um tá mal, mas tem o outro pra dar aquele apoio, né? Sim, principalmente quando a gente chegou, nós dois, a gente mesmo sendo casados, a gente aplicou vistos separados, isso é importante de dizer, porque a gente queria estudar, né? O nosso objetivo primeiro foi vir para fazer inglês. Eu já tinha inglês no Brasil, o Matheus também, mas a gente sabia que vindo para cá e convivendo com pessoas nativas, escutando inglês, e principalmente o inglês australiano, que é diferente, ia dar um suporte, um apoio maior ainda para o nosso inglês. Então a gente veio com vistos de estudantes separados quando a gente chegou aqui, e a gente estudou 5 meses de inglês e 1 mês de férias, e depois aplicou para um visto de partner. Que esse visto, né, facilitou bastante a nossa vida, porque um estudava e trabalhava e o outro só trabalhava, que no caso fui eu a partner, e o Matheus estudou e eu só trabalhei. Mas nesse primeiro momento que a gente chegou, assim, essa expressão, ela é muito válida, porque é uma montanha-russa de emoções, né? A gente chega aqui e fala assim, nossa, que cidade linda, que felicidade, eu tô aqui contigo, que legal. Mas, ao mesmo tempo, também dá um medo, porque, como o Matheus disse, né, a gente tinha uma vida muito estável, muito confortável no Brasil, e a gente deixou pra trás pra poder realizar esse sonho. Só que era um sonho dos dois, e isso é importante. Acho que quando a gente vem casado, é um sonho que os dois querem muito fazer, e então o apoio é mútuo, né? Enquanto eu tô lá embaixo, tipo, por que eu tô aqui? O Matheus, não, vamos lá, a gente vai dar certo. E o mesmo acontece quando ele também não tá tão bem. Eu vou lá, não, a gente vai fazer, a gente vai conseguir. Então, acho que esse é um benefício, assim, ímpar, né? De estar com alguém que tu já tem a confiança, que tu conhece e que vai incondicionalmente te apoiar e te sustentar naqueles momentos mais difíceis, né? Eu acho que o maior ponto positivo do vir casado é esse, é o emocional. Eu vejo muita gente, às vezes, que tá meio triste e tal. Aqui a gente forma muitas amizades até por... Tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo no mesmo barco, a gente entende, compreende essas coisas, as pessoas formam umas amizades bem legais, isso é bem bacana. A comunidade aqui, a comunidade brasileira se apoia muito, eu vejo muito isso em grupos de Facebook. Tem muita bobagem, tem brincadeiras, mas quando tem uma coisa séria, o pessoal vai se ajudar. E os solteiros, eles sentem mais isso, às vezes, tipo, de estar sozinho. Agora, esse ano mesmo foi um ano bem difícil, tipo, foi um ano, esse ano da pandemia, não podiam sair, não podiam fazer nada. O pessoal solteiro, meus amigos que são solteiros, queriam festa, não tinha. Tem gente que ficou muito pra baixo, tipo... E o nosso casado, isso ajuda muito. Tem dias que eu chego cansado, que eu, às vezes, tipo, nossa, tô muito cansado, Fran. Ou a Fran chega pra mim, Matheus, hoje foi horrível o dia. E aí tem um ou outro assim, não, mas vamos lá, vamos continuar, amanhã vai ser melhor. Isso eu acho que pra mim é o principal, o emocional. Outro ponto, tipo, muito bom do casado, aí já não só do casado, mas de ter alguém, é financeiro também, porque não é tão barato aqui, não é impossível, mas não é tão barato viver aqui. E às vezes assim, aqui como é tudo semanalmente ou quinzenalmente os pagamentos, às vezes uma semana ou uma quinzena não foi tão bem para um, o outro tá lá, tipo, e dá esse suporte, faz essa balança. Então acho que isso aí, para o financeiro também pesa bastante. Tipo, a moradia aqui, eu vejo alguém que é um quarto single, um quarto só para pessoa ficar sozinha. Ela vai gastar, acho que uma média de sei lá, 180, dependendo do lugar. Dependendo do lugar, chega a $200, um quarto só para uma pessoa, se ela não quer dividir com ninguém. A gente casado, óbvio que a gente não quer dividir o quarto com mais uma pessoa. Tem gente que faz dividir, isso, né? Mas com uma outra pessoa. Então a gente tem... Mas só que tipo, um quarto para casal, normalmente é algo em torno de 200 e alguma coisa. A gente pagava algo em torno de 250. Então 250, 270... Para dois? Fica 125 por pessoa, 140 por pessoa. Que seja, tipo... E aí o nosso quarto, a nossa liberdade, isso aí já é uma coisa interessante. Acho que financeiro, os principais pontos, eu acho que é o emocional e o financeiro. E o financeiro. Isso e aí foi logo que a bom. gente chegou também, né, a gente teve essa experiência, assim, eu consegui um emprego, a gente ficou um mês, assim, de férias logo que a gente chegou aqui, porque a gente tava num ritmo de trabalho muito intenso no Brasil, a gente tava cansado, a gente juntou um dinheiro lá e veio pra ficar um mês. Só que... tu converter esse dinheiro reais para dólares dá um desespero. Dói. Né? Dói. Então a gente começou, não, vamos começar a trabalhar. Daí eu lembro que eu consegui um emprego, depois de um mês aqui eu consegui um emprego, e aí o Matheus não tava conseguindo, ele conseguiu fazer o Uber. E foi assim,
enquanto um tava recebendo um pouquinho melhor, o outro um pouquinho menos, mas a gente conseguiu equilibrar e balancear as contas, né? Então, enquanto o Matheus, às vezes, tá trabalhando mais, eu trabalhando menos, ou às vezes eu mais, ele menos, e a gente consegue equilibrar. E logo depois que eu consegui esse emprego, eu perdi ele depois de 2 meses e meio, eu fui demitida desse emprego, né, por uma experiência muito ruim que eu tive no hospitality, mas o Matheus estava ali para me apoiar, para me incentivar, para me mostrar que eu conseguiria fazer, né, alcançar. E eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. E imagina, sozinha aqui, sem trabalhar 2 semanas, seria muito difícil, seria muito pesado, não teria como. Eu teria que ter, mesmo triste, meio deprimida, eu teria que ter continuado trabalhando. Mas casada, ele me deu todo esse apoio emocional que eu precisei na época, porque foi bem no começo, assim, foi bem difícil, foi uma experiência ruim que eu tive. E ele tava ali do meu lado pra me dar o apoio emocional, que foi muito importante, e pra me dar o apoio financeiro. Porque se eu tivesse vindo solteira, sozinha, eu teria que continuar trabalhando, eu não poderia ter perdido. Se eu perdesse esse emprego, eu teria que correr atrás de outro muito rápido, ou eu ia me apertar, ter que trazer dinheiro do Brasil, pedir dinheiro emprestado pra família, alguma coisa desse tipo. Então, esse exemplo, por exemplo, foi ótimo. Esse exemplo lá do nosso começo de intercâmbio, ele acho que resume muito bem essa experiência de casal, né? E outra coisa também que eu acho que é bem legal de falar, que a gente teve amigas que vieram pra cá antes e elas eram solteiras. E aí uma tinha dinheiro pra viajar, a outra não tinha. Então a gente sempre vai ter o parceiro pra viagem, né? A gente sempre vai ter o parceiro e o momento certo. E sempre vai estar legal pra viajar quando a gente tá decidido e tiver o dinheiro pra fazer. E eu lembro que as meninas, elas comentavam, eu não visitei tantos lugares que eu gostaria porque a minha amiga não tinha dinheiro pra ir. Ou quando ela tinha, eu tava trabalhando e não tinha. A gente não. Sim. A gente sempre vai estar na mesma página ali, né? Vai estar sempre de acordo quando viajar, para onde viajar, o que conhecer. E isso é importante porque é um sonho dividido, né? Não é uma vontade só minha, é uma vontade nossa. Sim. E isso é importante porque ajuda muito, né, a realizar todos aqueles objetivos que a gente tem. Eu acho que a gente aprendeu bastante de casal também. Como a gente já tinha essa vida de casal no Brasil, a gente tinha nossa casa, a gente tinha nossa rotina, tipo assim, Mas a é gente queria, diferente. a gente queria deixar, sei lá, não vou lavar, fazer uma pipoca e vou deixar a panela lá. Não, é minha casa. Tá ótimo. A gente chegou aqui, no início eu achei bacana, a gente teve flats, a gente deu sorte também, porque a gente teve apenas em 2 anos e meio que a gente morou com casais, a gente deu sorte que a gente morou com 2 casais apenas e a gente deu muito certo com eles, com os 2 casais. É um pessoal muito legal, então é super parceiro. Viraram nossos amigos. Viraram nossos amigos. E só que era uma rotina diferente pra nós, a gente nunca teve essa flatmate, nunca teve isso no Brasil, era só nós dois. Era da casa dos pais pra nossa casa. Exatamente. E Então, depois aqui pra dividir, né? isso, aí a gente chegou aqui, a gente teve que se adaptar a isso. Mas foi bacana, no início eu acho sempre bacana morar com alguém junto, porque tu aprende outras coisas. Eles estão lá, quando a gente chegou, o casal que morou com a gente já estava aqui há algum tempo. Deram muitas dicas pra gente, foram ajudando a gente em algumas coisas. Isso aqui é assim, isso aqui você pode fazer dessa maneira. Depois veio um outro casal, também, a gente às vezes chegava em casa, tava cansado, aí, nem sempre, aqui a rotina de trabalho é muito diferente do Brasil, pra nós, pelo menos. Então, às vezes a gente chegava em casa, a Fran não tava em casa, tava trabalhando. Aí, sei lá, eu tava meio lá pra baixo também, uma coisa assim, mas aí tinha alguém lá pra conversar, essa parte é bacana. Claro que agora a gente tá morando sozinho, quantos meses? Faz pouco tempo. Faz 2 meses, recém, depois de quase 3 anos de Austrália, faz 2 meses só que a gente tá morando sozinhos. E é legal, muito bacana. legal ter a nossa casinha, cantinho, nosso cantinho, essa vida de casal mesmo, de sentir assim, também criando um pouco mais de raiz por ter as duas coisas dentro da tua casa, do teu jeito. Mas é um pouco mais solitário, né? Porque a gente, às vezes, não se encontra tanto quanto gostaria, porque, como o Matheus disse, assim, é muito puxado. Às vezes ele trabalha de noite, eu trabalho de dia, e a gente quase não se vê. Se vê mais fim de semana, praticamente. De dia eu saio, às vezes a Fran tá dormindo. Então ela sai e eu tô dormindo. Mas isso faz parte. parte. Eu chego super tarde em casa, a gente... A única refeição que a gente consegue fazer é a janta mas juntos. por volta de quase 10, 11 da noite, então, mas a gente... Mas tá sempre junto, né? Sim, e eu acho que é isso, pode assim. estar junto. Acho que essa é a vantagem, assim, de estar com alguém, né, junto, de poder planejar junto, de ter o apoio financeiro, o apoio emocional. Agora a gente tá partindo para um novo visto e o apoio financeiro e emocional vai ser super importante, porque a gente tá querendo
outras coisas, outros objetivos, mas que é comum. E acho que isso é o mais legal de tudo. Eu não viria sozinha se eu fosse solteira. Eu acho que foi o momento certo a gente ter vindo junto. Não sei também. Não sei. Talvez eu viesse, mas eu precisava desse empurrão. E aí eu tinha que estar lá a gente pra me dar esse precisava um empurrão. do outro. E é isso, então. Eu espero que tenha esclarecido algumas curiosidades para aquele pessoal que é casado e às vezes fica pensando, será que eu vou antes, eu vou depois, ou a gente vai junto? Porque às vezes tem essas dúvidas, né? Vou lá, monto o terreno e depois trago a pessoa junto. Eu não faria isso. É muito pessoal, sozinho, porque esse pesado. Começo de intercâmbio é difícil. E esse apoio de estar com teu marido ou a tua esposa, no caso, junto, é super importante. Mas é isso. Muito obrigada. Tchau. Maravilhoso. A gente conhece muito mais histórias positivas de casais do que negativas e eu acho que o intercâmbio faz todo mundo se descobrir e às vezes você se descobre melhor junto, melhor separado, não tem certo e errado, mas agora eu vou voltar com a nossa listinha de lado bom e lado complicado sobre o intercâmbio de casais. Então, eu acho que a primeira vantagem que a gente pode falar aqui é o fato de que só um do casal precisa estudar e aí você tem uma economia de escola, porque você só vai precisar pagar uma escola. Não importa se é inglês ou se é curso VET ou até Higher Education, mas apenas um pode estudar. Enquanto que os dois podem trabalhar. Isso também é uma outra vantagem, porque enquanto que o estudante tem que estudar e trabalhar, o partner pode simplesmente trabalhar. Lembrando que o partner ele tem que seguir as mesmas regras de trabalho que o estudante, totalizando 40 horas por quinzena em períodos de aula e sem limitação de horas de trabalho no período de férias. Temos uma exceção quando o estudante estuda um mestrado na Austrália e aí sim, apesar do estudante só poder trabalhar 20 horas, o partner não tem limitação de trabalho. Então, muitas vezes, vários estudantes decidem realmente fazer um mestrado aqui na Austrália para que o partner possa trabalhar full time, principalmente se o partner tem uma profissão que está na lista e pode se desenvolver muito mais se tiver a possibilidade de trabalhar full time. Agora falando um pouquinho de um lado complicado do visto de partner, é que apesar de você economizar na escola, muito provavelmente você vai ter que duas partes financeiras vão ser muito afetadas na decisão do visto de partner. A primeira é a comprovação financeira. Quando você vem num visto de partner, a comprovação financeira ela é muito maior do que quando você vem sozinho. Por quê? Porque são duas pessoas no visto. Então, se você não tem grandes vínculos com o Brasil e realmente vai precisar apresentar uma comprovação financeira e você não está tão certo disso, vale repensar se o visto de partner é para você. Outro ponto importante é que o seguro-saúde obrigatório, ele é mais caro para o visto de partner, mais que o dobro de caro. O OSHC mais barato para um casal é mais que o dobro do que um seguro-saúde para uma pessoa sozinha. Então, e aí, por vários motivos, gravidez, pré-natal, pós-parto, várias coisas são envolvidas, mas você também vai ter que saber que você vai gastar um pouco mais nisso. No final das contas, vale muito a pena fazer a conta, ou você sozinho ou com a sua agência, se a sua função de aplicar o visto de partner é simplesmente por economia, não necessariamente vai funcionar. Por isso que é tão importante se aprofundar no assunto e ver se exatamente o visto de partner é para você, tá? Uma outra coisa que eu acho uma pequena complicação quando você vem para a Austrália em casal é que eu acho que você acaba conhecendo menos gente. Isso não é uma regra, óbvio que existem exceções. Entretanto, o fato de você já ter uma pessoa faz com que você seja um pouquinho menos aberto a novas amizades, porque você normalmente não vai dividir casa, muito menos quarto. Outra coisa que também às vezes dificulta um pouquinho é o fato de você já falar português. Poucos são os casais que conseguem fazer essa diferenciação e chegar em casa e só falar inglês. Então, apesar de ter todos os lados positivos de ter a pessoa próxima a você e tornar o intercâmbio mais fácil, também pode te deixar um pouquinho atrás em algumas coisas. Mas não tem certo e errado.
Existem milhares de pessoas que vieram para a Austrália em casais e são aí residentes, já conseguiram a cidadania, e já tem solteiros que voltaram para o Brasil antes disso. Não tem certo e errado, só vai depender de você. Espero você aqui com seu parceiro, marido, esposa, sozinho, não importa, é só vir. Até a próxima.